É com grande satisfação que iniciamos a partir de agora o seminário Iluminação das Cidades, Regulação e Práticas Administrativas, realizado por esta casa sob a coordenação da Escola Paulista de Contas Públicas. O objetivo deste encontro é suscitar o debate técnico, jurídico e administrativo sobre as principais condutas e procedimentos a serem adotados em relação às transferências dos ativos de iluminação pública da União aos municípios paulistas. Convidamos para compor a mesa deste evento a excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no exercício da presidência. Ela que vem acompanhada do excelentíssimo conselheiro corregedor, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, do excelentíssimo Dr. Celso Augusto Matuque Ferri Júnior, procurador-geral do Ministério Público de Contas desta casa, em nome de quem cumprimentamos os demais procuradores presentes. Dr. Marcos Bragato, superintendente de regulação dos serviços comerciais da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Dr. Alfredo Gioielli, advogado especializado em Direito Processual Tributário e pós-graduado em Direito Tributário. Dr. Vladimir Antônio Ribeiro, advogado especializado em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente e mestre em Ciências Jurídico-Políticas. E o Dr. Marcos Casquelmonte, prefeito de São Manuel e presidente da Associação Paulista de Municípios. Nós gostaríamos de registrar a presença do Dr. Alexandre Sarquis, ele que é auditor substituto de conselheiro, em nome de quem cumprimentamos os demais auditores que nos visitam nesta manhã, neste evento. E o próximo painel é justamente sobre o tema PPPs de iluminação pública. A exposição será do Dr. Vladimir Antônio Ribeiro, ele que é advogado do escritório Manesco de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, tendo defendido a dissertação Em Busca do Federalismo Perdido, sob orientação do professor Gomes Canotilho. Foi secretário municipal de Assuntos Jurídicos de São José dos Campos e consultor especial do governo federal na elaboração da Lei de Consórcios Públicos, da Lei Nacional de Saneamento Básico e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Integra o Conselho Técnico Multidisciplinar da Associação Paulista de Municípios, a nossa APM. Bom dia, é uma satisfação estar aqui mais uma vez no evento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? E sempre cumprimento a iniciativa aqui do Tribunal de Contas pela nossa conselheira Cristiana Moraes, porque iniciativas como essa de debater, compreender as questões que envolvem a gestão municipal são, eu acho, mais importantes do que aquelas atividades de repressão ao ilícito fortemente fiscalizatórias. Acho que o Tribunal de Contas tem um papel importante de orientação e cumpre bem esse papel quando traz um debate plural, né, com várias opiniões divergentes, como esse que nós estamos trazendo aqui agora. Queria cumprimentar também o conselheiro Dimas Ramalho, que é um conhecedor profundo do tema, porque já foi secretário de serviços aqui do município de São Paulo, né? Cumprimentar também o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Dr. Celso, o Dr. Marcos Bragato, que fez uma exposição extremamente didática, né? Eu quero até cumprimentá-lo pela clareza da exposição. O Dr. Alfredo Gioielli, que me antecedeu, combativo, percebe que tem uma postura de combate importante, porque a gente não deve se acomodar no debate das questões públicas, né? E nem deixar de criticar o que precisa ser criticado ou apontar as alternativas que existem. E cumprimentar muito especialmente aqui o meu amigo Dr. Marcos Monte, lá, presidente da Associação Paulista de Municípios, né? Que eu e o Dr. Marcos Monte temos um vírus inoculado, que é o vírus do municipalismo, sempre defendeu a questão do município. E como eu sempre aproveito aqui, dizer que, mais uma vez, nós estamos debatendo a questão do município. Às vezes o que está subliminar é saber o seguinte: será que o município terá capacidade de cuidar da iluminação pública? Parece que é um tema subliminar. Eu lhe digo, tem capacidade, porque os municípios somos nós. Se todos nós somos incapazes, aí o município é incapaz de cuidar da iluminação pública. Mas se nós somos capazes, né, porque o município nada mais é do que a identidade política de uma comunidade local. Aqueles cidadãos daquela localidade se organizam, né, e criam representação política, e criam uma identidade política, e a sua capacidade de intervenção não pode ser menosprezada, né? Eu acho que, como se dizia há muito tempo atrás, sempre que a gente
nas lições mais antigas, por exemplo, o professor Dalmo Dallari, por exemplo, quando menciona o município, ele menciona que o espírito paulista é o espírito da independência e da autonomia. O povo paulista nunca ficou esperando uma solução de fora, de distante, encarava o problema de frente, aqui mesmo, e procurava soluções que às vezes ensinava os outros como construir as soluções, né? Um exemplo é esse cidadão que está aí entre esses dois quadros ali, que é o Washington Luiz, que foi prefeito de Batatais, né? Fez uma administração inovadora e que também, né, ao mesmo tempo como prefeito, também foi o criador aqui, pelo que eu aprendi com o conselheiro Dimas Ramalho, foi no governo dele que foi criado aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Inclusive ele é paulista de Macaé, lá do Rio de Janeiro, porque para ser paulista não precisa nascer em São Paulo, né? Inclusive nós temos uma paulista vice-presidente aqui da nossa corte, lá de Raul Soares, né? Uma paulista, tem um paulista em Macaé e uma paulista de Raul Soares aqui. Então, qual que é a grande questão? O serviço de energia elétrica é um serviço local. E todo serviço local, a princípio, seria um serviço municipal. Só que durante a evolução desse serviço, o serviço deixou de ser municipal para ser de titularidade da União. Até 1934, o serviço era municipal. Inclusive, nós temos, pelo país, algumas empresas municipais de energia, como o Departamento Municipal de Energia de Poços de Caldas, né? Então, nós temos aqui uma questão da federação, que é um serviço local que tem que se utilizar da infraestrutura municipal, as sedes atravessam propriedade municipal, né? Mas ele foi, num certo momento, federalizado, tendo em vista aí a nossa tumultuada história constitucional do século XX, como teve várias constituições aí durante o século XX, entre uma e outra acabava se federalizando um serviço que a princípio seria municipal por sua natureza material, né? É da sua própria natureza mesmo ser local. Então, por isso que tem situações engraçadas, né? Cobrar o aluguel do poste do município, mas o poste não está na rua municipal? Então eu vou pagar o aluguel da minha própria casa? Não faz sentido, né? Então, essa na verdade, nós temos que entender que a União é uma extensão da União. Nós passamos para a União a competência sobre o serviço de energia elétrica, porque ele é tanto o poder público como nós, municípios, e a partir daí não faz sentido que o nosso concessionário venha cobrar de nós o uso do nosso espaço. Realmente não faz sentido, né? Nesse tema que nós estamos lidando aqui, eu vou ter uma abordagem muito prática, né? Que é o seguinte: todo mundo que me antecedeu falou sobre a questão da transferência dos ativos, os problemas que estão envolvidos com isso, né? A questão do ativo estar em bom estado ou não está em bom estado, o cuidado que nós temos que ter. Mas a verdade é que nós estamos passando por um momento de que nós estamos mudando de tecnologia de iluminação. A tecnologia LED chegou e ela é extremamente econômica, o que significa que nós conseguimos iluminar mais com um consumo muito inferior de energia elétrica. Então aquela despesa ordinária com energia elétrica diminuirá com a mudança da tecnologia. Então, talvez o grande desafio seja como fazer a migração de tecnologia. Como sairmos dessa iluminação com uma tecnologia ultrapassada, gastadora de energia, né? Talvez tenha até um problema institucional atrás disso, porque a empresa que prestava iluminação pública era a que fornecia energia, que tinha interesse em vender mais energia. Nós temos esses dilemas, né? Para a empresa que presta serviço de abastecimento de água, fatura pelo volume de água que entrega. Qual é o interesse dessa empresa de diminuir o consumo de água? Que seria o ambientalmente correto, né? Até porque nós temos padrões de consumo de água no Brasil muito elevados e insustentáveis, né? Então, observe, o prestador público de água lá de Nova York, só para a gente comparar, com uma mudança tecnológica traz benefícios. Ele tinha um problema sério em Nova York, né? Ainda bem que isso não acontece aqui no nosso país, né? Em que a cidade de Nova York está sob ameaça de ter a interrupção do seu serviço de abastecimento de água. Imagina, uma grande cidade como Nova York sem água, né? Uma coisa impensável. Eles teriam então que fazer um grande investimento na captação de água e na produção de água para atender. Um investimento, acho que, se não me engano, de 1,4 bilhões de dólares.
Em vez de eles produzirem mais água, eles fizeram um programa de substituição da caixa sanitária, sabe, instalando aquela que tem 2 botãozinhos, um de 3 litros, outro de 6 litros. Com essa medida, custeada pelo prestador público do Serviço de Água de Nova York, o consumo caiu. E a captação que já existia passou a ser suficiente. Uma empresa cujo ganho está vinculado ao volume de água que fatura não teria o mínimo interesse de fazer essa mudança, que é tecnológica. Então nós temos que estar atentos a que o interesse público necessita, sim, da atuação do gestor público e nós temos que estar preparados para entender os desafios da gestão pública e fazer a transição tecnológica onde era possível. No caso que eu vejo aqui, sendo bem prático, a tecnologia LED, muitos afirmam isso e é verdade, ela se paga. A economia de energia elétrica paga o investimento. A questão é como fazer esse investimento o mais rápido possível para eu sair da tecnologia que é dispendiosa, que é a tecnologia atual, para um modelo tecnológico que é mais barato. E se isso é acessível a todos os municípios ou não. Essa que acho que é a questão central. Porque se essa é a questão central, se o ativo que eu receber não estiver tão bom assim, pouco importa, porque ele já está obsoleto. O problema não é a condição dele, mas principalmente o fato de que ele já está obsoleto, né? E eu estou num plano de descartá-lo quanto antes para migrar para uma tecnologia mais eficiente, economicamente mais eficiente. E eu vejo aí até uma preocupação de natureza jurídica. Por quê? Porque se você tem uma tecnologia bem mais eficiente e que tem uma elevada economicidade, o gestor público que não optar por ela e permanecer com uma tecnologia dispendiosa, a princípio estará violando o princípio da economicidade, cujo um dos guardiões é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no caso dos municípios localizados no Estado de São Paulo. Então, o que eu vejo é o seguinte: como melhorarmos a gestão e como viabilizarmos que os municípios vão poder dar conta desse recado. Ou seja, a minha postura, já partimos de que nós já estamos com mais um problema que nós temos que administrar. Mais uma vez, o governo federal descobre que tem um assunto municipal, né? Parece que veio uma receita, parece, porque está previsto na Constituição, mas depende da gente arcar com ônus político de aprovar em cada Câmara Municipal a lei para poder fazer a cobrança lá da iluminação pública, né? Eu acho que a ANEEL tem sido parceira, mas acho que ela pode aumentar a parceria, né? Ela devia ter feito, talvez, mais seminários, um manual de como faz isso, um modelo de contratação, tudo como sugestão, né? No sentido de apoiar o município, porque o município sempre acha importante receber contribuições, porque nós temos 2 ouvidos, ouvimos bem o governo federal, como o governo estadual, como o Tribunal de Contas. Acho que quem quer contribuir, orientar, a gente faz questão de ouvir. Eu acho que a ANEEL poderia ter sido um pouco mais firme, principalmente nos estados em que essa questão é mais aguda, como o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, que tem 40% dos municípios do país. Seria importante que tivesse tido uma atuação mais importante. E a outra, até concordando com o orador que me antecedeu, o regulador poderia pegar esses termos de responsabilidade e publicá-los na internet. Qualquer um de nós vamos saber exatamente o que aconteceu com o nosso município, por que não, né? A tendência moderna hoje é da chamada Sunshine Regulation, em que nós pegamos as informações regulatórias e divulgamos para a sociedade, para a opinião pública, que no Brasil já é bem mais desenvolvida do que se imagina, criar a pressão para a melhoria dos serviços públicos. Então, acho que fica uma sugestão, né, sempre no sentido positivo, Bragato, de que pensar numa forma de publicizar ao máximo as informações, só excluindo as informações que poderiam ter alguma sensibilidade aí em relação ao direito de uma determinada pessoa. Mas, no caso do serviço público, eu acho isso muito difícil, né? Vamos colocar aqui para todo mundo ver os termos de compromisso, quem fez, quem não fez, o que está escrito lá. Vamos detalhar, vamos publicizar, porque no campo público talvez a gente consiga aperfeiçoar mais a gestão dos serviços públicos, como também da própria gestão política. Bom, o município então está com um problema. Como é que ele vai fazer para resolver isso? Ele tem 2 caminhos. Ou ele vai gerir diretamente, ou ele vai criar um departamento, uma entidade, com servidores públicos, com maior ou menor grau de apoio de contratados terceirizados, para cuidar do problema, a primeira alternativa. Ou ele vai contratar alguém
para cuidar do problema. São duas alternativas. Na primeira alternativa, se ele for criar um órgão público, tem o problema todo de estruturar esse órgão, de criar a expertise desse órgão, concursar servidores para esse órgão. E nem sempre atividades de cunho operacional, como essa que nós estamos mencionando, elas conseguem ser bem conduzidas por meio da execução direta. A princípio, né, pelo menos é o que nos ensina aí os que estudam a gestão, essa atividade ela tem a tendência de ser uma atividade que a gente vai gerir por meio de um contrato. Mas não nego a possibilidade de haver a gestão direta por meio de um órgão do próprio município. Às vezes, o órgão do próprio município vai ser inviável pela escala do município. O município é muito pequeno, boa parte dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes. O estado de São Paulo não foge a essa realidade. E aí a solução é consorciar os municípios. A gente pode juntar um grupo de municípios até alcançar uma escala adequada de gestão. Não vejo dificuldades nisso, né? A Lei de Consórcios Públicos de 2005, que vai completar 10 anos, ano que vem, ela já dá o instrumento para isso. Nós já tivemos outra oportunidade aqui no Tribunal de Contas, debatendo sobre a aplicação da Lei de Consórcios Públicos, né? Ou seja, o município sabe já que tem assuntos municipais que ele atua sozinho, intramuros, e assuntos municipais que ele tem que atuar em cooperação com outros municípios de maneira intermunicipal, né? O bom prefeito é aquele que consegue entender essas duas dimensões. Coisas que ele vai ter eficiência só no âmbito do seu município e outras esferas, outro âmbito de serviços que tem que procurar a integração intermunicipal. Porque se nós não tivermos instituições intermunicipais, nós vamos sofrer muito. Porque o que acontece? Se o município não consegue fazer, alguns vão dizer, vamos centralizar isso no Estado? Vamos transferir isso para a União? E aí nós vamos esvaziar os municípios. E esvaziar os municípios significa esvaziar a democracia. Porque não existe país democrático no mundo que não exista municípios fortes. E todo e qualquer processo autoritário parte sempre do pressuposto da centralização do poder. Quer dizer, reforçar a autonomia dos municípios significa reforçar a democracia. Quer dizer, quem acredita no projeto, né, democrático da Constituição de 88 acredita nos municípios e que a gente pode fortalecê-los e ter melhorias na gestão municipal, que é a gestão que está próxima do cidadão. E também tem um lado da responsabilidade, né? Um terceiro cuidar de um assunto nosso, parece que nos trata com uma certa cápside de minúcio. Parece que nós somos menores de idade, que não somos capazes de cuidar de nós mesmos. Quando nos traz, eu acho bom que tragam responsabilidades para nós, que confiam que nós somos capazes de enfrentar essas dificuldades, como eu disse, bem ao estilo, né, do espírito paulista. Então, nós temos a questão da prestação direta, mas tem a mais delicada, que é a prestação contratada. A prestação contratada, tem aqui já uma análise que foi mencionada pelo Joel, mas eu acho que eu vou reforçar. O que é? Contratar com base na 8666, na minha opinião, se trata de uma opção improvisada. Ou seja, quem optou pela 8666 para contratar é que não se planejou. Existe aí uma improvisação. Por quê? Se nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de mudança tecnológica na iluminação pública, que essa mudança tecnológica implica em investimentos, que quanto mais esses investimentos sejam antecipados, mais benefícios vão trazer, porque nós vamos ter economia no consumo de energia elétrica, essa economia do consumo de energia elétrica pode custear o próprio investimento, né? Que sentido que eu faço de adiar esse investimento? Porque o contrato, regido pela Lei 8666, pela sua própria precariedade, pela sua própria natureza, pelo seu prazo curto, ele é impróprio para amortizar investimentos. Os investimentos vão precisar de um prazo maior e de uma segurança jurídica adequada para que esses investimentos sejam amortizados. Então nós vamos ter que ter, eu acho que a opção então, da 8666, no meu entendimento, viola, a princípio, o princípio da economicidade. Eu vejo aí que todo contrato regido pela Lei 8666 é um contrato, a princípio, ilegal, improvisado, porque contraria o interesse público em ter o melhor serviço a um preço adequado. Se nós temos um custo menor, se a gente faz um juízo custo-benefício e tem contratos que permitam
um custo-benefício menor, por que a gente está optando pelo mais caro e o pelo de menor qualidade? Eu acho que aí, eu entendo que nós estamos vivendo um momento de tempo, temos aí um prazo de transição, mas eu acredito que não é por causa disso que a gente tem que se furtar o desafio de construir uma solução que seja mais técnica e adequada para enfrentar esse problema que, no meu entendimento, reside principalmente no momento de mudança tecnológica. Então, essa é a questão do contrato 8666. Né? Ou seja, eu entendo que isso viola o princípio da economicidade. Já a PPP é um contrato de prazo mais longo e que permite a amortização dos investimentos. Eu acho que o exemplo do município de São Paulo, ele não é à toa que foi feita a escolha, porque, na verdade, das opções que nós temos, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor opção é a PPP. Um contrato de longo prazo, em que haja investimentos e que a gente possa se beneficiar o mais rápido possível dessa mudança tecnológica. Substituir o parque atual por um parque que seja bem mais eficiente do ponto de vista do consumo de energia, diminuir o consumo, o gasto que nós temos com a energia elétrica, e essa diferença entre o que nós já gastamos hoje e o que a gente vai gastar no futuro é suficiente, na maior parte dos casos, para amortizar os investimentos. Nós vamos ter um serviço melhor e mais barato se nós conseguirmos antecipar esse investimento. Eu não vejo por que não adotar esse caminho. Mas qual que é o problema desses contratos mais complexos? Eu conheço o dia a dia dos municípios. Eu sei como é difícil para um município, por exemplo, contratar com a Sabesp um contrato de concessão de abastecimento de água e de esgotamento sanitário por 30 anos. Por quê? Porque a Sabesp é imensa e o município pequeno. E o contrato é um contrato naturalmente complexo. Um contrato de 35 anos não consegue prever, ou de 30 ou de 20 anos, todos os percalços de sua execução. Por isso que nós, né, no mundo do direito, falamos que o contrato de concessão é um contrato incompleto. Você contrata alguns aspectos do contrato e o remanescente do contrato é contratado durante a execução do próprio contrato. Existe um combinado no início e o resto a gente vai combinando, conforme as circunstâncias. Então, exige o quê? Uma função que é fundamental, a função do contratante. E eu lamento muito aquela postura do município que, quando assina um contrato, por exemplo, de abastecimento de água, acha que se desresponsabiliza. Esse não é assunto meu, é assunto da concessionária, assunto da Sabesp, assunto da Copasa, como se não fosse mais assunto municipal. Não, isso é um equívoco. Quando o município assina um contrato dessa natureza, ele tem que se estruturar para poder exercer bem a função de contratante. E se o município é pequeno, talvez a gente tenha que partir para um consórcio, não mais para prestar a atividade, mas para poder exercer bem as funções de contratante. Né? Então, o que acontece? Então, o contrato de PPP ele tem uma certa complexidade. Por exemplo, a gente tem que pensar sobre desempenho. A gente não paga só o que é feito, mas a qualidade do que é feito. Então, já tem uma gestão complexa. Nós temos que ter indicadores de qualidade do serviço. A população com canais de comunicação adequados pode ser uma grande parceira na fixação da qualidade de serviço. Se a população está contente com a iluminação pública, você ganhou nota 10. Então você vai ter a remuneração fixa e a parcela variável integral. Se a população deu nota 8 para a iluminação pública, o nosso contratado vai receber um pouco menos, porque ele não fez o que é essencial, que é atender a população. Então eu acho que nós temos essa perspectiva de remuneração variável, né? Eu acho importante que nos serviços públicos a gente envolva a população, porque, afinal de contas, ela é beneficiária dos serviços, ela que está pagando pelo serviço, e, ademais, o cidadão também tem que ser responsável pelas coisas públicas. Não é só transferir tudo para o prefeito, para o secretário. Quer dizer, a cidadania não se constrói apenas passivamente, mas também ativamente, e as nossas comunidades locais têm que ser estimuladas a participar das várias esferas da vida pública, inclusive no sentido de avaliar o serviço de iluminação pública que usufrui. Né? Outro aspecto importante a PPP, então, é a solução mais econômica. Quais são as grandes dificuldades, então?
tem a dificuldade de gerir o contrato. Eu já apontei até uma dificuldade, que às vezes é a escala, então talvez seja necessário, em primeiro lugar, temos um consórcio de municípios. Para esse consórcio de municípios contratar a PPP, porque o município pequenininho, sozinho, contratar a PPP, né, é uma criança carregando uma espada pesada, né, ou seja, ele não chegou à idade viril, não pode empunhar a espada, uma espada muito pesada, pesa 18 quilos uma espada, né? Então, não dá para uma criança empunhar uma espada, né? Tem que ter um certo tamanho e tem que ter um certo preparo físico também para poder. Então, ou seja, tem que se preparar para exercer a função de contratante. Então, mas o sistema legal atual prevê a possibilidade do poder público receber dos próprios interessados os estudos para modelar as concessões. Porque a concessão é um contrato de longo prazo, mas é, digamos assim, um pacto que traz do lado do poder público e do lado do privado. O privado vai estar se comprometendo com o poder público por 20 ou 30 anos. Ele tem que acreditar no projeto. E se o poder público, reconhecidamente, não tem experiência em modelar projetos dessa espécie, será que o particular vai ter confiança em embarcar nesse projeto? Será que eu vou colocar meus recursos para fazer grandes investimentos, para iluminar a cidade inteira, sabendo que eu vou recuperar esse dinheiro nos 20 anos subsequentes? Será que eu vou acreditar que eu vou conseguir fazer isso? Então, por isso que os estudos têm que estar tecnicamente bem elaborados, têm que ter clareza, têm que estar completos e, se possível, partir de um diálogo em que, de forma pública, republicana, nós recebamos os interessados. A gente pode publicar editais chamando interessados para apresentar propostas, podemos debater publicamente propostas e podemos fazer concessões com base nesses estudos que nós recebemos do próprio mercado, sabendo de onde que veio. O que eu não concordo é aquele estudo complexo, difícil municipal ter a competência de realizar, que por mágica aparece lá naquele edital de licitação complexo, com vários anexos, né? Citações em inglês, em alemão. Puxa, aquele técnico municipal me surpreendeu daquele pequeno município, né? Parece que houve uma mágica. Esse tipo de mágica eu não concordo. Eu concordo com o espaço público, ou seja, que esses estudos apareçam de maneira ostensiva, pública, inclusive sejam submetidos à consulta e ao debate público daquela comunidade local, né? E até para que a gente conheça a origem desses estudos. Eu acho que a partir daí, desse procedimento, os municípios então não precisam despender um centavo com os estudos. Podem receber do próprio mercado, tem que ter capacidade de gestão, se organizar para isso e fazer a sua PPP ser um sucesso e resolver o problema da iluminação pública. Nós temos que acreditar na gente e nos meios que nós temos para atuar. Ao contrário do que se diz, numa concessão, eu posso receber estudos, utilizar os estudos numa licitação, e aquele que fez os estudos ou projeto pode participar da licitação. A concessão é uma exceção. Até porque as empresas todas podem colaborar com o poder público nessa fase que a gente chama de procedimento de manifestação de interesse, que é essa fase inicial, mediante a qual a gente recebe os estudos, né? Então, o que eu vejo é uma abordagem bem prática. Assim, ó, temos um problema? Não temos que ter medo do problema. Vamos enfrentá-lo e vamos ver qual é a melhor solução para esse problema, né? Eu acho que, claro, que os estudos têm um custo. Esse custo, eu acho que, em geral, tem que ficar no edital de licitação para que seja ressarcido. Um custo justo, não um custo excessivo, no edital. Eu também estranho muito aquelas empresas que dão os estudos gratuitamente tal, e depois nem querem ressarcimento. Aí também acho que tem algo estranho. Porque, como falava lá o economista Friedman, não existe almoço grátis. Então eu acho que eu prefiro pagar os estudos, até porque a pessoa que entregou os estudos tem responsabilidade técnica sobre os estudos que me entregou. E se tiver algo errado, eu vou responsabilizá-lo, né? Vou responsabilizá-lo. Essa é a realidade dos municípios, ó. Dos municípios do país, são 5.570, temos 1.247 municípios com menos de 5.000 habitantes, 1.250 mais ou menos até 10.000, 1.400 com menos de 20.000. Ou seja, se a gente somar tudo,
nós temos aí a grande maioria dos municípios pequenos, né? Óbvio, então, que na maior parte das vezes, a gente vai ter que juntar os municípios primeiro, para a gente poder ver. Nós temos que procurar, em primeiro lugar, uma escala. Porque não adianta, eu repito, fazer um contrato e falar esse problema do concessionário é mentira. Um contrato de concessão funcionar, nós temos que ter um bom contratante e um bom contratado. E aí, para sermos um bom contratante, muitas vezes, e a realidade municipal do Brasil ensina isso, nós temos que procurar uma escala adequada. E a escala adequada a gente obtém por meio do consórcio público. Então, o desafio que eu vejo, para a maior parte dos municípios brasileiros, é criarmos um consórcio público para cuidar de iluminação pública. Pode cuidar de outros assuntos. A maior parte dos municípios já conhece essa experiência. O Estado de São Paulo conheceu muito essa experiência, porque durante o governo Montoro, né, quando o Chopin Tavares de Lima era o secretário dos Negócios do Interior, ele estimulou a criação dos consórcios públicos aqui no Estado de São Paulo. A ideia é boa, é o caminho adequado. Se nós se afastamos desse caminho, nós temos que retornar a ele, né? E a partir disso, né, que tem a legislação hoje que nos protege. Quem quer fazer o consórcio público tem um caminho, uma legislação que permite isso, né? E a partir de termos essa escala como contratante, podemos então fixar isso. Ora, tem aspecto político? O consórcio é político. O município é político, a Câmara Municipal é política, né? A política é uma atividade nobre. As pessoas podiam ficar cuidando dos seus negócios privados, mas se expõem à esfera pública, se candidatam, se mostram aos demais, pedem um voto, né, para exercer funções no parlamento, para exercer funções no Poder Executivo. Essas pessoas, na verdade, têm que ser respeitadas, têm que ser entendidas, porque são pessoas que estão doando parte da sua vida, da sua tranquilidade, para a comunidade que estão ali inseridas. Se são, às vezes, um ou outro desvio, não é a exceção que tem que tirar a regra. Por isso eu acho fundamental que os órgãos de controle tenham sensibilidade para aquelas pessoas que exercem mandato, né? Eu acho que a experiência de exercer um mandato é uma experiência, mesmo pequenininho, no âmbito local, né, é uma experiência que ensina muito, né, sobre como é que é a natureza humana e como é difícil fazer o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Mas indo já aqui para o meu finalzinho, né, eu quero agradecer, desculpe se eu fui assim um pouco enfático em certos aspectos, mas eu tenho uma opinião bem clara sobre esse tema. Eu gostaria também de chamar a atenção para um aspecto importante, que lâmpada, iluminação, é conhecidamente o espaço do cartel. Essa palavra cartel surgiu da lâmpada. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, Bragato, e criou depois a Edison Electric, que virou General Electric e criou o primeiro cartel do mundo, né? E quem participou aí da redemocratização do país durante os anos 70 e 80, conviveu com um livro, que acho que chegou até a ser apreendido uma época, que com o nome A Ditadura dos Cartéis, cujo autor, eu não sei pronunciar, mas o conselheiro Dimas conhece a pronúncia adequada do autor, que é um autor com nome difícil de pronúncia, né? E que ele monta exatamente como é complexo esse cartel da iluminação pública. Então eu acho que nós temos que ter clareza de que nós estamos enfrentando, mais uma vez, problemas dessa magnitude, mas não é por causa que o problema é grande que nós vamos nos acovardar. Nós vamos nos prepararmos, vamos enfrentar e, se a gente precisar de mais um certo prazo, a gente vai pressionar lá os nossos companheiros lá do governo federal para que o prazo seja dilatado, né? Mas o fato é que nós vamos resolver o problema porque nós somos os municípios e se nós conseguimos progredir o que nós progredimos em termos sociais e econômicos foi graças ao nosso esforço local em cada uma das nossas cidades, né? E não é dessa vez que a gente vai ficar com medo de enfrentar mais um desafio. É isso. Muito obrigado. Agradecemos o Dr. Vladimir Ribeiro.